Com a palavra, a advogada potentosa aqui do Ceará, Isabel Mota. Oi, gente. Bom dia, né, para todos, todas. E como eu vou dizer todos, porque recentemente eu participei dessa discussão de mudança de nomenclatura e para colocar susto nas pessoas, a gente tem que ser disruptivo. Se eu consigo passar aqui. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos alisados, na altura dos ombros, né, com a roupa clara, falando num palco. Dessa vez eu não vou fazer o que meu querido amigo Joelson disse que teve aqui ontem, sempre pede que a gente fale fora do microfone, para se identificar, porque aqui, né, não vai ser possível esse recurso de acessibilidade. Mas eu acho importante a gente se descrever, para a gente chegar mais longe. E hoje o tema que eu tenho aqui, olha como eu estou bonita aqui, olha, eu faço logo a minha propaganda, tá? Logo de início, certo? A gente vai falar do uso das redes sociais pelos gestores públicos, limites entre o público e o privado. Então, eu quero convidar vocês a pensar numa cena. Imagina uma propaganda institucional com o seguinte roteiro: mais uma ambulância entregue para o nosso município. Compromisso assumido e cumprido. Prefeito ou prefeita fulana de tal. Transparência ou promoção pessoal? Eu recebo muitas vezes o questionamento decorrente disso daí, que não é sobre os riscos que a rede social tem, mas como eu posso usar melhor a rede social para chegar mais longe. Como a professora Raquel falou, né, sobre o mundo digital, essa segmentação, Raquel, a sua palestra me deu vários insights. Primeiro, eu fiquei com insights em razão da palestra da Karina, depois vem o Rodrigo, aí eu já começo a misturar aqui com o que eu tenho para falar, mas eu vou tentar me manter no meu tema. Então, realmente, a gente não tem mais como separar a vida digital. E isso não é só retórica. O judiciário já disse isso. E em relação aos gestores, está inclusive na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Não é possível mais separar a figura do gestor, digitalmente, da figura dele como pessoa. Então, quando eu e tipo o doutor Lúcio, um grande advogado, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais jovem, mas ele é mais velho do que eu, tá? Certo? Eu digo para ele, decide, ou fala o tempo de advocacia ou conta que foi meu estagiário. Os dois não dá. Ou então pinta esse cabelo, porque propaganda digital também é sobre parecer. Ele quer parecer um homem quase grisalho. O Rodrigo não. E os gestores querem parecer como nas redes? Eles parecem que querem não só parecer, parecem também que querem correr riscos. E esses riscos podem ser mitigados por algumas condutas, por alguns comportamentos. Durante muito tempo, nas campanhas eleitorais que fiz, algumas pessoas maliciosamente me chamavam de doutora não pode. Porque eu pegava e dizia assim, a pessoa me falava assim, pode isso, aí eu dizia, não pode. Pode isso, não pode. Então, os não podes eram maiores, né, em quantidade do que os podem. Não, pode fazer isso aí. Ninguém lembrava quando a gente quebrava o galho e dizia assim: olha, não pode desse jeito. Mas aí eu dava a ideia, inclusive para o marketing, de como é que ele podia fazer, aproveitando a ideia dele e dando foros de legalidade. Ninguém lembra disso. Inclusive, na hora quando a gente vai apresentar a conta para a campanha, do jurídico e do marketing também ninguém lembra disso. Né? Mas é exatamente por isso que estamos aqui. Porque o comportamento digital pode valer um mandato. A comunicação política exige ética e estratégia. E essa reflexão entre a transparência, a gente pode se mirar no artigo 37 da Constituição Federal. Está tudo lá. Mas quem quer ler, eu leio. Vocês podem ler.
Mas quem quer cumprir? Menos gente ainda. Então está tudo lá. Está tudo lá. Sobre moralidade, sobre impessoalidade, sobre transparência, sobre eficiência da comunicação. Não basta você querer parecer que está fazendo a sua comunicação. Você tem que pensar isso por um viés coletivo, pelo viés de quem está recebendo, e não como uma construção egoísta. A publicidade institucional não é feita para agradar o seu ego. E aí a gente tem mais duas outras balizas, que é o Marco Civil e a Lei de Acesso à Informação, que muita gente ainda não está sabendo manejar. Graças a Deus, depois de muitos anos de direito eleitoral, eu recentemente concluí uma pós-graduação em Direito Digital, muito em razão, doutora Raquel, é, da, é, assim, das luzes trazidas pelo professor Diogo Reis, nosso amigo, e também porque, como está aqui no final, redes sociais públicas não constroem mitos, constroem confiança. É para isso que as redes sociais deveriam existir, notadamente a dos gestores. E quando a gente chega no período eleitoral, a gente tem que ter ainda mais cuidado. Primeiro, porque a gente tem um limite objetivo, né? Quem está com cargo em disputa sabe que as redes institucionais daquele ente administrativo serão paralisadas. Aí o pessoal da comunicação começa a dizer, e a gente vai fazer o quê? Essa semana, durante uma audiência, perguntaram para uma testemunha que ela disse que era do setor de comunicação, e a pessoa estava tentando saber se ela fazia o quê, se ela trabalhava também, do momento dela como servidora, trabalhava também para o candidato apoiado pela gestão. E aí ele disse assim, sabe o que eu fazia? Eu captava imagens, eu editava, as coisas que a prefeitura continuava fazendo, que não para de fazer, até porque nem pode, para serem utilizadas depois, quando se encerrasse essa proibição. Gente, se eu tivesse combinado com essa testemunha para ela dizer tudo tão bonitinho, não teria sido tão perfeito. Porque eu faço defesa aí nesse processo, tá? Então, é isso. Se cada um fizer a sua parte, entender os seus limites, vai dar bem certinho. Mas não é normalmente isso que acontece. Então, a gente sabe que o gestor, recandidato ou não, ele tem que ter cuidado, porque a publicidade institucional e a publicidade pessoal pode gerar o entendimento de propaganda antecipada. Mesmo que ele não peça voto, mesmo que ele não use as palavras mágicas. Quando as palavras mágicas surgiram, né, que é um acórdão famoso que cunhou essas benditas palavras mágicas, eu ficava pensando, e eu cheguei a conversar isso com uma das pessoas que ajudou a construir esse acórdão, e eu dizia assim, gente, vai faltar palavras, então. Porque o objetivo da comunicação é exatamente eu não parecer o que eu estou dizendo, mas eu dizer. E aí essa preocupação que a professora Raquel trazia aqui, que o professor Rodrigo também trouxeram aqui, sobre segmentação de conteúdo, microtarget, indução, manipulação, eu já tinha mais de 20 anos atrás, quando a gente pensava assim, como que eu vou garantir que o direito de resposta que eu obtive vai alcançar o mesmo público que viu a ofensa? A gente só fez ampliar o problema, mas é a mesma coisa. Eu agora consigo, eu tenho instrumentos efetivos para chegar no George e dizer o que eu acho que o George quer ouvir e dizer sobre a mesma informação para a doutora Sara o que ela quer ouvir sobre o mesmo tema, com outra roupagem. E isso também é manipulação, mas eu posso fazer isso licitamente e, inclusive, eu posso fazer isso na minha propaganda institucional, que não deveria ser minha. A propaganda não é para ser do gestor, a propaganda é para ser do ente, tá? E quando você utiliza indevidamente não só essa publicidade institucional, mas como toda e qualquer estrutura, como no caso do servidor que eu citei, você pode ter a identificação do abuso de poder político, que pode, inclusive, levar à cassação. Então, antigamente as pessoas se preocupavam menos com a questão da publicidade institucional, e isso é o meu objeto de estudo já há 10 anos.
Durante muito tempo eu fui a chata que ficava preocupada com algo que era conspiratório, até vir a primeira cassação, que não foi minha, graças a Deus, tá? Então, realmente agora, de tal sorte que o TSE passou a fazer a distinção entre as contas oficiais, os perfis institucionais, e as contas pessoais. E a gente precisa fazer uma distinção importante entre esses perfis, porque não é porque é perfil pessoal que existe uma liberdade absoluta do gestor que utiliza esse mesmo perfil para falar do seu dia a dia como gestor ou como gestora, falar do seu dia a dia como pessoa pública na sua vida partidária, na sua vida militante, falar da sua vida pessoal levando o seu cachorrinho para o veterinário e pedir voto quando está em campanha. É o mesmo perfil. Então, não tem como a gente fazer essa distinção. Então, o voto, a busca pelo voto começa muito antes do horário eleitoral gratuito, que hoje em dia não é só o horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. Então, a gente tem os perfis institucionais e os perfis pessoais, tá? Os institucionais deveria ser assim, do órgão, não do gestor. Até porque, quando acaba uma gestão, esse perfil vai ser transferido e ele deve ter uma roupagem que é identificatória do órgão, da prefeitura, do ministério, do governo que for. Mas muitas vezes a gente vê uma identificação pessoal, porque começa, principalmente nas gestões municipais, quando começa uma gestão, já começa uma marca, um lema, uma nova identidade visual para aquela página. Isso é o site, é a identidade visual dos equipamentos públicos e por aí vai. E fica parecendo que ninguém está observando, mas tem muita gente observando sim. Tá? E eu acho até que as oposições são pouco competentes em fazer esse apurado aqui que o Caio tinha falado sobre você preparar um discurso. Eu acho que as oposições ainda são pouco competentes com isso, porque elas ainda não apresentaram um arcabouço forte para isso. Mas nada obsta que num caso individualmente de alguém isso aconteça. Porque o gestor e a gestora às vezes falam assim, doutora, mas fulano faz. Eu não, se acontecer de uma ação contra você, eu não vou poder dizer que você fez porque o fulano fez. Porque a fulana fez. Então eu deixei de ser a doutora não pode. Sabe por quê? Agora eu faço o que a gente, em bom cearenseis, doutora Ruama, diz, amarrar o burro na orelha do dono. Eu digo, se você fizer e for identificado essa conduta e for considerada ilícita, a consequência é essa. E aí a pessoa decide se ela quer correr o risco ou não. Tá? E isso vale muito para os perfis pessoais, onde a gente vê verdadeira transmutação do perfil institucional no perfil pessoal. Aí o gestor e a gestora perguntam assim, mas doutor, eu não posso fazer propaganda daquilo que eu fiz? Eu pode, deve, mas faz com inteligência, querido. Sabe por quê? Porque se não fizer com inteligência, o custo pode ser caro. E ele não é um custo só eleitoral, não. Ele também é um custo de improbidade administrativa. Lembra que eu falei que o norte era o artigo 37 da Constituição Federal. Então, essa liberdade do pessoal é relativa. O ideal é que você faça uma comunicação pessoal sem os símbolos oficiais, sem as marcas. Mas quem é que faz isso, hein? Sem a bio com o cargo, com equipes distintas, ou seja, a equipe que faz a comunicação lá do seu mandato, certo? Da sua gestão, não seja a mesma que faz das suas redes pessoais, porque, principalmente nos mandatos parlamentares, a gente já tem uma situação de muito privilégio para quem é mandatário. Afinal de contas, a pessoa pode e deve e tem a obrigação, inclusive, de fazer propaganda usando o dinheiro público para fins de transparência. Então, ele vai falar, ela vai falar o que ela fez, ele vai falar o que ele fez, e isso é, inclusive, uma obrigação legal. E nos mandatos parlamentares, aí é que é bom mesmo de fazer, tá? Então, a gente precisa estar atento, nós precisamos também estar atentas a esses limites. E aí, também tem que ter cuidado com o conteúdo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que chega para mim e diz assim, mas eu só estou replicando a publicidade institucional aqui no meu perfil pessoal. Ah, é? Pois eu acho que você pode concordar que você não fez nada demais, mas por que foi que você teve acesso a essa publicidade institucional? Por que é que você está divulgando o show da Taylor Swift, certo?
na sua página pessoal. Será que é porque você contratou o show, não você pessoa, mas você gestor ou gestora? Quem recebeu o Media Kit lá com as fotos, com as imagens, com os vídeos, não foi a pessoa. Foi o contratante, que é a prefeitura, que é o governo, que pode ser até a presidência da república. Então não foi a pessoa. Aí você lá só reposta. Tem como burlar isso? Tem, mas eu só conto para meus clientes e para as minhas clientes principalmente. Para elas eu conto até de graça, porque, né, a gente tem que fomentar o empoderamento feminino na política. Então, a gente tem algumas recomendações aqui. A gente tem, esse precedente aqui, que é do Rio de Janeiro e é do STF, tá? Chegou até o STF, que pode fazer a publicidade, sim, inclusive mencionando os nomes dos gestores na publicidade institucional. Só que o viés é coletivo, é sem exaltação pessoal. Então, quando eu olho para uma publicidade institucional, a primeira coisa que eu vejo é: tá o prefeito Joãozinho ou a prefeita Mariazinha abriu vacinação e cuida da sua saúde, ou está a Secretaria Municipal de Saúde abriu agenda para vacinação? É promoção pessoal? Se você citar o nome do gestor, pode ser. Se você fizer exaltação, então não tem nem dúvida, né, doutor Tiago? E aqui, esse aqui de propaganda disfarçada é um caso aqui do Ceará, é o caso até de Baixio, tá? Então foi um caso que examinou-se muito sobre a forma de você fazer propaganda, fazer promoção pessoal, utilizar as estruturas institucionais de forma disfarçada, achando que não tem ninguém observando. Então, muito cuidado com isso. E aí, o que eu considero boas práticas para a gente tentar sair um pouco dessa cilada entre estar digitalmente presente, porque não é possível mais não estar, não é possível mais para quem está no mundo, não é só para gestor, não. Por exemplo, eu já vou fazer minha propaganda aqui, comecei com a imagem, depois vou para as minhas redes, porque a gente não pode abrir mão de ocupar esses espaços. Nem o professor Joelson disse que era avesso a redes sociais, ficou de fora. Imagina eu, que adoro redes sociais, que adoro o mundo digital e que uso muito inteligência artificial, viu, Caio? Então, criar manuais de conduta para a gestão, fazer uma capacitação e, principalmente, consulta ao jurídico, tá? Efetivamente, ocupar cargo público é necessário, é imprescindível ter prudência. Na dúvida, não libera a propaganda. Consulta o jurídico, que deve ter uma preocupação ética, estratégica e, principalmente, republicana. Porque essa publicidade que chega ao eleitor e à eleitora, quando ele ainda não está sendo visto dessa forma, quando é publicidade institucional ainda, todos e todas somos responsáveis, inclusive nós do jurídico. Então, na dúvida, silêncio é prudência. É prudência de verdade. E é isso que a gente aconselha, porque eu faço muita capacitação para municípios, e eu sempre digo isso: redes são pontes entre o Estado e o cidadão. A comunicação digital deve ser ética e republicana. O digital deve servir à democracia, não ao ego. E cada post tem consequência jurídica e política. Eu sempre estou com esses pilares. Por quê? Não para amedrontá-los, de forma alguma, mas para conscientizá-los, inclusive do ponto de vista educativo. Às vezes a pessoa chega e diz assim: ah, mas eu vou apresentar essa prestação de contas só para não serem não prestadas. E se for desaprovada, não tem consequência nenhuma? Tem sim. O seu nome lá constar, Sara Sombra, eu chamo de Sara Luz, como contas desaprovadas. É ruim, abala a sua imagem. E qualquer pessoa pode usar. Então, o fato de não ter uma consequência sancionatória imediata não deve te impedir de aprender e se conscientizar em relação a um comportamento. Essa é a lição maior que eu poderia trazer aqui para vocês. Já à guisa de conclusão, né, corri aqui para chegar no final e concluir os meus 18 minutos, né? Meu nome é Isabel Mota, né? Aí estão as minhas redes, inclusive o meu telefone, que é o mesmo há mais de 15 anos, né, Lúcio? Eu acho que é o mesmo há mais de 15 anos. Então, até porque
A gente precisa ser encontrado, a gente precisa ser encontrada, nós, advogados e advogadas. E dentro do direito eleitoral, e agora mais firmemente dentro do direito digital, eu consegui me conscientizar. A gente está sempre aprendendo coisas, tá? Por exemplo, eu vou aprender aqui com a próxima palestrante, que já está aqui, a postos para subir, a gente está sempre aprendendo coisas. E, principalmente, a gente deve ter uma responsabilidade muito grande pela democracia. E essa responsabilidade passa necessariamente por esse mundo digital, do qual não conseguimos mais estar fora, tá? Não é só o uso da inteligência artificial, não é só o fato da internet nos invadir, independentemente da gente ir até ela. Eu conheci a Virgínia, mesmo sem consumir os produtos dela, porque eu gosto de exercer um raciocínio crítico quase sobre tudo. Quase sobre tudo. O que a Raquel falou aqui me interessa, o que o Rodrigo falou aqui me interessa, o que o Jorge vai falar me interessa, porque eu quero ter responsabilidade como cidadã e eu quero saber de quase tudo. Sempre eu consigo? Não, normalmente eu não consigo, mas eu tento. Muito obrigada.